Bom dia, meus queridos. Vamos acordar? Ainda tem gente aí só olhando assim entre a cobertinha, assim, meu Deus do céu, já vem a tia de novo? Pois bem, a tia chegou para acordar vocês, para nós começarmos a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar história. Vamos fechar aí o nosso capítulo que fala sobre a mineração no Brasil. Mas antes eu queria lembrar vocês que dia 22, na próxima segunda-feira, começaremos a semana de avaliações. E eu queria dar um conselho para vocês. Gente, mantenham os livros, os cadernos atualizados, tá? Porque a tia não quer que vocês busquem respostas no Senhor Google, tá? Porque as respostas do Senhor Google, muitas das vezes, não atendem aquilo que é para vocês, tá? Não respondem à necessidade de vocês. Então, muitas das vezes só faz confundir. Eu quero que vocês estudem pelos cadernos, pelos livros, que aí vocês vão se dar, ó, muito bem, tá? Então, nós vamos hoje abrir o livro na página 257 até a página 260, ok? Lembrando que aqui vale muito a pena vocês lerem, porque aqui é uma revisão bem simplificada que ajuda muito, tá? No entendimento de vocês. E depois que vocês fizerem a página 260, vocês vão lá para a página 287, tá? Lá na revisão, página 287, tem uma cruzadinha legal, testando aí o conhecimento desse capítulo que vocês estudaram, das matérias que foram estudadas neste capítulo. E depois a tia vai colocar uns exercícios no caderno para vocês fixarem, ok? Então vamos lá, peguem aí o lápis ou o marca-texto para vocês sublinharem um parágrafo aí que eu acho muito interessante vocês destacarem. Hoje nós vamos falar sobre o barroco mineiro. O barroco mineiro é um estilo, uma expressão artística. Quando a gente fala expressão artística, vem na nossa cabeça só o que? O quadro, né? O quadro de um artista pintado. Não, nós não estamos falando somente disso também. Quando a gente fala de expressões artísticas, nós estamos falando da arquitetura, tá? Em relação ao barroco mineiro, nós estamos falando sobre arquitetura, sobre pinturas, sobre literaturas, tá bom? Sobre músicas dessa época, desse estilo barroco aí. Mas, tia, você falou de época? Sim, falei de época porque o estilo barroco no Brasil surgiu, tá? No período da mineração. E aí a gente vai ver que nesse período, esse estilo barroco, essa expressão artística se desenvolveu nessa época. Muito característica justamente do estado de Minas Gerais. Então eu quero que vocês peguem aí o marca-texto ou o lápis e sublinhem o primeiro parágrafo, onde fala assim, ó: o barroco mineiro é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Originalmente
o barroco é uma manifestação de origem europeia, ou seja, se desenvolveu lá na Europa, esse estilo barroco. Mas aqui no Brasil, esse estilo se desenvolveu, tomou característica, tá, marcantes aqui do Brasil. Olha aqui. Originalmente, o barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XVI lá. Porém, no Brasil foram desenvolvidas características próprias, foi o que a tia falou, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Então, o estilo barroco, ele tomou característica aqui do Brasil, características próprias, onde os artistas que trabalhavam em cima desse estilo, eles usavam cores fortes, tá? Então, nas suas pinturas, eles utilizavam as características de afrodescendentes, ou seja, das pessoas escravizadas, que no passado, né, foram escravizadas, e de seus descendentes. Gente, nesse período em que o estilo barroco, né, chegou aqui ao Brasil, e mais precisamente se desenvolveu no estado de Minas Gerais, onde foi encontrada a primeira jazida de ouro, muitas pessoas se enriqueceram, tá? Enriqueceram pela descoberta do ouro, porque eles encontravam, quanto mais ouro eles encontravam, mais eles enriqueciam. Então, nesse período, foi um período em que houve um grande enriquecimento no Brasil. E essas pessoas que enriqueceram nesse período, elas costumavam fazer doações. E essas doações eram destinadas a uma irmandade religiosa que tinha por responsabilidade pegar essas doações e fazer investimentos, tá? Fazer obras, fazer festas. Então a irmandade era responsável pela administração do dinheiro e esse dinheiro era destinado muitas das vezes para construções de igrejas, reformas de igrejas, e dessas reformas foram muito utilizadas tanto nas reformas quanto nas construções, e também muitas cidades foram construídas nesse período baseadas em quê? E nesse estilo barroco mineiro. Então, as obras que eram realizadas, as reformas, eles utilizavam artistas para trabalhar nas reformas, principalmente dos templos religiosos, a partir desta obra, deste estilo barroco mineiro. Tanto que em Minas Gerais, mais precisamente nas cidades de Ouro Preto, de Diamantina, as igrejas, tá? As cidades são em estilo barroco. Os artistas que trabalhavam com esse estilo desenvolveram várias artes, tá? Vários trabalhos baseados nesse estilo barroco mineiro. Tanto que vocês vão ver aqui essa escultura de pedra-sabão feito por Aleijadinho. Aleijadinho foi um artista brasileiro, tá? Ele nascido em Minas Gerais, que fez várias obras baseadas nesse estilo barroco. E Aleijadinho se tornou conhecido justamente pelas obras que ele realizou com esse estilo barroco.
ok? Então, na página 258, vocês vão ver aí várias arquiteturas, várias construções e cidades, tá? Que se tornaram patrimônios culturais do Brasil. O que são patrimônios, tia? É tudo aquilo, patrimônio é tudo aquilo que tem um valor histórico e cultural para o país, porque de uma certa forma conta essa arquitetura, ou no caso, os patrimônios culturais, eles de certa forma contam a história do nosso país. Então, tudo aquilo que faz parte da história do Brasil e que foi reconhecido como um patrimônio histórico, cultural, é porque tem valor para as pessoas, porque contam, lembram a história que viveu o país, ok? Então, eu quero que vocês abram na página 258 e também sublinhe aqui para a tia o primeiro parágrafo. Olha aí, ó. As obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial do Brasil. São importantes porque fizeram parte da história do Brasil. E hoje, para nós que não vivemos naquela época, nos ensinam, tá? Esses patrimônios contam a história, nós aprendemos a partir deles também, porque nos reportam aquele momento da história do nosso país, ok? Então vamos continuar aí. Por isso, a preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. Sublinhe isso daí. Então, a conservação dos patrimônios culturais não é responsabilidade só do governo, tá? É responsabilidade de todos os cidadãos, tá? Nós temos que preservar. Por quê? Porque contam a história do nosso país e é de todo brasileiro, de todos os brasileiros, tá? Os patrimônios históricos pertencem a todos os brasileiros e não somente ao governo municipal, ao governo federal, ao governo estadual. Não, pertence ao povo. Ok? Então, o povo é de responsabilidade também do povo preservar. Ok? Então, olha aqui, ó. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas patrimônio mundial, aí já é do mundo, da humanidade pela Unesco. Olha aí, gente, essas cidades que foram fundadas no período da colonização, elas têm um valor mundial, se tornaram patrimônio mundial. Olha a importância. Então, aqui, vocês verão na página 258 e 259 as cidades com as suas construções da época, que por isso que se tornaram patrimônios, a importância que elas têm para a história do nosso país. E aqui na página 258, mais especificamente, aqui nós temos duas igrejas que foram trabalhadas pelos artistas em cima do Barroco Mineiro. Ou seja, foram arquitetadas, foram construídas, foram pintadas baseada nesse estilo barroco, ok? Então agora vocês vão ler com atenção as páginas 257 até a página 259. Vocês vão ler, tá? Com muita atenção.
e farão a página 260. Depois a página 287, que é uma cruzadinha, uma revisão, ok? Então, qualquer dúvida, a tia está aqui prontamente a ajudá-lo, tá? Ou ajudá-la, se for menina, no caso. E daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção. Vou colocar uma atividade no caderno, ok? Então daqui a pouco a tia volta para nós corrigirmos. Boa aula para vocês. Aproveitem aí o momento, hein? Tchau!